Trabalhar na educação hoje em dia exige muitos desafios. Não adianta só você fazer uma faculdade, só você ter um curso de especialização em matemática, história, português. Você tem que ter um pouco mais porque as nossas crianças mudaram, não é, Jaime? Exatamente, Liliane. Na verdade, hoje é um desafio, né? A educação, você lidar com os novos costumes, com a nova moralidade, né? E o próprio relacionamento. Então, o que acontece? Esses desafios, às vezes, o profissional não está preparado Para lidar com para isso. lidar com isso. E por isso nós trouxemos aqui hoje uma especialista que vai falar, que aliás tem uma mentoria, né? Que é a mentoria educadora plena, né? Então é a Damaris. E ela trata exatamente dessa questão junto aos profissionais de educação. Para quê? Para melhorar a autoestima, a própria vida deles, profissional, pessoal, e isso acaba se refletindo também em toda a questão escolar, né, Damaris? Exatamente. Então, e a Damaris, ela tem quase 20 anos de experiência na área de educação. E ela passou aí também por uma transição quando ela percebeu que ela poderia ajudar mais dando esta mentoria. Você podia contar um pouquinho dessa mudança? Como que você chegou nisso? Claro, com certeza. Como que eu posso dizer que eu cheguei nesse ponto hoje? Hoje eu posso dizer que eu estou vivendo de fato o meu propósito de vida, a minha missão. Porque eu consegui me identificar, eu consegui me autoconhecer dentro de todo esse aspecto, né, dentro da área da educação. E passei por diversos dilemas e desafios dentro da educação. Cheguei a ter um burnout, cheguei a ter uma crise nervosa, né, e com tudo isso eu percebi que eu precisava buscar algo a mais. Né? E quando eu comecei a buscar e a trabalhar mais a minha inteligência emocional, eu aprendi e eu entendi que nós passamos um período da nossa vida, principalmente desde que a gente é criança, desde que começa lá na educação infantil, passa pelo ensino fundamental e vai, né, para o ensino médio e depois toda a projeção para a faculdade, enfim. Nós ficamos muitos anos seguidos trabalhando na nossa inteligência intelectual. E a gente não é ensinado, por exemplo, a trabalhar a nossa inteligência emocional. E veja bem, a nossa inteligência emocional, ela faz parte de 95% daquilo que a gente é. Entre 90% e 95% daquilo que a gente é. E a gente não é ensinado a isso. Nós passamos, em média, 14 anos em sala de aula, sendo ensinados a trabalhar o nosso intelectual, mas não somos ensinados a como lidar com aquilo que nos rege 90% do tempo, que é a nossa inteligência emocional e a nossa inteligência mental também. Então, quando eu descobri isso, tudo passou a fazer sentido. E eu percebi que se eu tivesse tido acesso a esse tipo de informação antes, muita coisa na minha atuação dentro da educação teria sido diferente. Eu teria visto os desafios de uma forma diferente, eu estaria preparada de uma forma melhor para conseguir lidar com esses desafios que aparecem dentro de quem trabalha, né, dentro de um ambiente escolar, que é excesso de trabalho, que é toda essa questão de sobrecarga, você não ter tempo suficiente para conseguir organizar, né, tudo aquilo que você precisa, né? Hoje, basicamente, um professor em sala de aula, ele pode chegar a ter mais de 60 horas de trabalho semanais. Então, que tempo de qualidade e de vida realmente que ele vai ter? Isso vai gerar excessos, e excessos negativos. E vai trazer burnout, vai trazer toda essa questão de que hoje nós vivemos em excesso. Não só dentro da área da educação a gente pode ver essa repercussão, né? A gente vê essa repercussão de índices maiores cada vez mais de ansiedade, de depressão, justamente vinculado a todo esse acúmulo de informações e de desafios e vivências que acabam acontecendo dentro de um ambiente escolar, né? Então, hoje, eu consigo, sim, perceber que se nós trabalharmos toda essa questão de inteligência emocional e de saúde mental com a mesma intensidade que a gente trabalha na inteligência intelectual, muita coisa muda.
E eu sou prova viva disso. É isso que eu ia dizer agora. Você teve que chegar no limite. Eu tive que chegar no para limite. Então pensar o que está acontecendo e daí Exatamente. Você chegou na compreensão de que poderia ajudar. Com certeza. Mas o Jair queria complementar. Não, na verdade, eu ia dizer que ouvindo você falar, essa questão dos excessos, do burnout, enfim, da inteligência emocional, isso na verdade vale para qualquer profissão, né? Para qualquer, seja na área da educação, da saúde, seja na área de engenharia, do direito, até do jornalismo, né? Quantas pessoas nós conhecemos? Né? Da nossa área. Da até nossa, a gente já teve né? uns limites, mas como a gente precisa trabalhar, né? A gente tem que deixar o limite de O lado. que acontece com o professor, né? Ele não está fazendo 60 horas porque ele quer, ele está fazendo porque ele precisa, né? Exatamente. Então, mas nesse sentido, e aí, mas uma dúvida que eu tenho é o seguinte, o profissional de educação, que não é só o professor no caso, né? Sim. Né? Ele procura essa ajuda, como é que é essa Ou ele ligação? recebe, ou ele né? recebe, existe por parte do poder público ou das próprias escolas particulares uma atenção em relação a isso? Como é que funciona essa dinâmica aí? Sim. O que eu posso te dizer, né? Muitas vezes, uma excelente pergunta isso que você fez, muitas vezes nem sempre a teoria acompanha a prática, né? Na maioria das vezes, na verdade, a teoria não acompanha a prática. Eu percebo que pós-pandemia, muito passou-se a se investir agora e a se falar sobre inteligência emocional e saúde mental. Bem mais do que antes. Bem mais do que antes. Antes, não, muitas coisas eram consideradas como, vamos usar bem uma expressão, mimimi, né? E pior é que né? Ai, Exatamente. que gente que mimizenta, só reclama, não sei o quê. Exatamente. E quando a gente consegue perceber que existe de fato algo além disso, e tudo isso passou a se tornar mais aparente e eficaz de uma forma positiva e sem preconceitos, digamos assim, pós-pandemia. Eu vejo isso bem claramente, né? Que isso passou de uma forma, veio de uma forma muito intensa quando a pandemia surgiu nas nossas vidas, né? E aí nós conseguimos um avanço nessa questão. Precisou acontecer um prejuízo, né, nesse sentido, para que o avanço acontecesse. E a história da humanidade, querendo ou não, é isso, né? Precisa acontecer um prejuízo para que a gente consiga avançar em um sentido. E hoje eu percebo que já existe um trabalho de prevenção, né, nesse sentido. E justamente isso que eu tenho procurado fazer com o profissional da educação, é prevenir. Por exemplo, mesmo já tendo esse acesso à informação e essa liberdade, essa retirada de preconceito, de trabalhar a questão de saúde emocional e saúde mental, mesmo assim ainda existe muitas pessoas que estão no limite, né? Por exemplo, eu tenho colegas de trabalho que agora em abril já estavam afastados por questões de saúde emocional e mental. Mal começou o semestre? Mal começou o semestre. E eu posso dizer assim que eu trabalho num ambiente de trabalho, numa realidade muito boa. Se a gente for comparar com outros ambientes escolares, o ambiente hoje educacional que eu estou é muito bom. Mas claro, cada um tem a sua vida, cada um tem os seus dilemas e os seus desafios. E passam a lidar com isso de uma determinada forma. Mas tenho colegas que vivem à base de Rivotril e, gente, isso não é normal. Isso se tornou normal, mas isso não é normal. E isso em qualquer profissão, né? Porque esse dia eu estava conversando com uma pessoa que me disse que tem que tomar Rivotril 2 vezes no dia. Eu disse, como assim? Exatamente. Rivotril é um remédio forte, né? E eu vou ser bem sincera, eu já passei por esse processo. Só que é um processo. E ele acontece por um tempo, não tem problema você passar por um tratamento e de acompanhamento e ter necessidade de tomar uma medicação. Eu não sou contra isso, porque isso deu certo para mim também, isso me fez bem. Mas você não parou nisso, né? Exato, e eu não vivo nisso. E eu fiz um tratamento por um determinado tempo, eu segui de forma correta as orientações. Então hoje eu não preciso mais daquilo. Sim, não, você fala até com conhecimento, porque você é professora, né? Sim, exatamente. Você
já está há muitos anos atuando na área da educação, então conhece bem a realidade dos motivos, os porquês, né? Isso. E aí eu percebo a minha atuação hoje como profissional da área da educação. A partir do momento que eu entendi quem eu realmente era, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito de vida, qual é a minha missão, tudo passou a se clarificar na minha vida de uma forma diferente. Eu passei a deixar de sobreviver, porque eu vinha sobrevivendo os meus dias, digamos assim, né? E eu passei a viver. E eu passei a entender que não existe diferença entre vida pessoal e vida profissional. Existe a nossa vida. E a gente desempenha papéis nessa vida. Então, o papel do educador, de quem faz parte da educação, é um papel. E a gente tem que aprender a desenvolver cada papel dentro do seu quadrado, digamos assim, né? E às vezes tudo isso está muito bagunçado dentro da cabeça das pessoas e elas não conseguem separar. Então, por exemplo, uma diretora de uma escola chega em casa ainda vestindo o seu chapéu, digamos assim, o seu papel de diretora, alguma coisa não vai dar certo, porque quem é do ambiente do círculo familiar dela ali não quer uma diretora dentro de casa. O marido vai querer uma esposa, o filho vai querer uma mãe. Então a gente tem os papéis para desenvolver, a gente tem que aprender a separar todos esses papéis que a gente desenvolve na vida. Então não existe vida profissional, não existe vida pessoal ou qualquer outro tipo de separação, existe a nossa vida. E quanto mais a gente trabalha essas questões da nossa inteligência emocional, da nossa saúde mental, a gente passa a ter mais clareza a respeito disso. De que forma que daí funciona, né, essa metodologia que você desenvolveu? Porque se a pessoa for, de repente, para um terapeuta, um psicólogo, enfim, ele também acaba chegando nisso, vai demorar mais? O que você diria? Já que você disse que a gente não tem várias vidas, uma só, que tem tudo ali dentro, né? Sim, exatamente. A mentoria que eu desenvolvi, no caso, ela é mais direto ao ponto. Eu preciso primeiro ter uma conversa com o profissional, eu preciso ouvi-lo, eu preciso acolher aquilo que ele vai me trazer de informação a respeito de como que tá esses papéis, principalmente, que ele desenvolve. Tanto que o primeiro passo é justamente trabalhar a questão da identidade dele. Eu quero saber quem ele é antes do crachá dele, antes dele como profissional da área da educação. Porque dali eu vou conseguir dar o start para conseguir trabalhar outras questões voltadas para a área da educação. Se realmente, de fato, é o propósito da vida dele estar nessa área da educação, porque pode não ser. Né? Às vezes, aquela sobrecarga que a pessoa está vivendo é a questão de eu não estou no lugar certo, eu deveria estar em outro lugar. E se a pessoa não se autoconhece, se ela não ativa a identidade dela de verdade, ela não vai conseguir identificar isso. Principalmente nesse último ano, eu consegui perceber isso. Eu vou te dizer que por muitas vezes, durante esses anos que eu trabalhei na educação, eu sempre tive dúvida se eu estava realmente no lugar certo ou não. E quando eu consegui trabalhar e conhecer o que de fato é inteligência emocional, o que é saúde mental e o quanto eu deveria já ter investido nisso, da mesma forma como eu investi no intelectual, eu consegui entender que sim, que eu estava no lugar certo, que o meu lugar é dentro da área da educação. Mas hoje eu consigo entender que o meu foco é com o profissional da educação, é direcionado a ele, para conseguir trabalhar todas essas questões que hoje eu tenho vivido resultados positivos. Então, se eu passei por uma mesma demanda, por mesmas dificuldades que um profissional da educação passa e eu consegui ter resultados positivos, eu preciso passar isso adiante, eu não posso ficar guardando isso só para mim. Não, e vai melhorar bastante, né? Porque você falando isso, eu lembro, eu acredito que o Jaime também vai lembrar. Por exemplo, eu tive 2 professores na faculdade que eram considerados uma sumidade, premiados, não sei o quê, mas eles não conseguiam ensinar. Então provavelmente eles eram muito bons nessa coisa que você disse, estudar, né? A academia, eles eram muito bons nisso, mas eles não sabiam lidar com pessoas. Tinha dificuldade de transmitir o conhecimento? Não sei se eles achavam que estavam muito lá em cima e daí não conseguiam chegar ali nos réis mortais que queriam aprender. Isso é inteligência emocional, né? Exatamente. Eu não quero desvalorizar e nem desmerecer
os ditos diplomas. Não. Até porque eu também ostento. Todos nós aqui temos. Exatamente. Mas o diploma não é tudo na nossa vida. Não, Se a gente é bem não verdade. trabalha exatamente toda essa questão da nossa inteligência emocional e mental, é como se, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Imagina que a gente tem vários copinhos aqui em cima da mesa, pequenos. E quando a gente estuda algo, a gente está fazendo isso por quê? Porque a gente quer expandir, certo? Só que se eu continuo com o meu copinho pequenininho e continua sendo derramado água ali dentro, vai chegar uma hora que não vai mais caber, então não adianta eu colocar, porque vai transbordar, né? Não vai fazer sentido. E o diploma em si, a carreira intelectual, ela só deixa o nosso copinho mais enfeitado. Ela não expande o necessário. E quando a gente trabalha a inteligência emocional e a nossa saúde mental, a gente expande o copo. A gente consegue aumentar a proporção de água que a gente vai poder colocar ali dentro. Então, a gente vai conseguir inserir mais água a partir do momento que a gente trabalha, assim, a inteligência emocional e a saúde mental, e a gente expande esse copo. E a partir do momento que a gente consegue expandir, a gente passa a querer andar com pessoas também que também estão na mesma vibração que você, que estão querendo expandir da mesma forma que você. E eu acho que os alunos especiais estão ganhando com esse novo profissional, né? Um aluno que é autista, que precisam de uma atenção diferenciada dentro da sala de aula. Se você pega um professor que está lá só pelo técnico, ele vai lá e vai tratar todo mundo igual. Faz todo E vai ter sentido. aquele que não vai aprender, porque tem uma outra maneira de aprender. Porque assim, quando eu dei esse curso de oratória também, tinha um menino acho que de 13 anos, e eu pedi um trabalho escrito, eu disse, olha, vocês escrevam, não sei o que e tal. Ele assim, eu não vou escrever. Eu disse, como assim? Não, eu nunca escrevo os meus trabalhos na escola. Eu disse, como é que você entrega os teus trabalhos? Eu faço tudo aqui no celular. Eu disse, mas nunca nenhum professor teu pediu para você escrever? Eu disse, não. Eu disse, mas tenta. Aí um coordenador que estava lá disse assim, olha, esse menino tem problemas, não sei o quê. Eu disse, mas já tentaram ensinar para ele? Já deram espaço para ele fazer isso? Pois no dia seguinte ele trouxe o texto para mim. Um texto curtinho, mas ele trouxe porque ele tentou, porque alguém acreditou que ele podia conseguir. Então meu curso era de oratório, mas foi além. Mas eu fiquei impressionada, porque eu disse, esse menino está na escola. E não era escola, eu acho que era até escola particular, tá? Nenhum professor se deu ao trabalho de dizer, tenta. Ah tá, você fez aqui na tela do celular, tá bom. Como é que vai ser? E aquele negócio assim, você já taxa, né? Ah, ele tem problema, então... Deixa. Mas... O diagnóstico e o problema, ele não define o resultado. O resultado, exatamente. Você falou uma coisa que, na verdade, isso vale para todas as áreas. Eu estava lembrando de uma situação que é a pessoa saber se realmente é aquilo que ela quer, né? Fazer, né? Até estava me lembrando, uma vez eu conheci um padre e ele contou o seguinte, ele queria ser padre, mas o pai dele era médico e o pai dele queria que ele fosse médico. Ele ficou enchendo tanto a paciência dele para ele ser médico, o que ele fez? Ele fez a faculdade de medicina, quando ele se formou, ele pegou o diploma e entregou para o pai dele. Ele falou, esse diploma é teu, porque eu quero ser padre. Aí ele pegou e foi ser padre, né? Só que nem todo mundo tem essa consciência, né? Sim. E aí o teu trabalho é uma das funções da tua mentoria, é exatamente a pessoa se perceber de estar ou não no lugar certo. Exatamente. Uma das principais funções da mentoria é isso. E ao final, que ele saia com um plano de ação para poder executar a função dele da melhor forma possível. E encontra muita gente que no final diz, nossa, não é isso que eu queria fazer na minha vida. Acontece isso? Acontece sim. Porque eu vejo que depois que o governo melhorou o salário dos professores, tem um monte de gente, né? Ah, eu vou fazer magistério, eu vou pedagogia, por causa do salário, da garantia, de ser funcionário público, mas às vezes não tem nem essa vocação. Exatamente. Como em todas as áreas, né? Mas num caso assim de funcionário mais, público, né? E essa é uma área muito específica, né? Que sim. se você não gosta, é difícil aguentar o rojão. Você lida diretamente com pessoas e são pessoas em formação, né? Exatamente, não são só os alunos, né? É todo o corpo docente, é com as famílias, enfim, Secretaria de Educação, é com um montaréu de gente, né?
Sim. Uma coisa que eu tenho dúvida é o seguinte, a gente falou inclusive da questão do excesso de carga horária, principalmente dos professores. Sim. Tá? Se o professor tem essa carga horária alta é porque ele precisa do dinheiro, enfim. A questão é o seguinte, você trabalha também a questão da carga horária ou como é possível você conciliar uma carga horária grande com uma qualidade de vida melhor? Eu trabalho com questões de valores e escolhas. E quando eu abordo essa temática de valores e escolhas, automaticamente a pessoa vai se perceber ali dentro e vai perceber o que está em exagero, o que está em excesso e o que precisa talvez de um investimento maior. Então, isso acaba vindo à tona, essa questão de carga horária. E eu te digo por experiência que não é tão necessário assim, né? Você ter uma carga horária tão gigantesca assim, porque não existe qualidade de vida. Se você trabalha 60 horas semanais, que qualidade de vida você vai ter? Não vai ter, né? A gente não... aí automaticamente vai acontecer esse tipo de situação, de chegar em abril e você já tem um atestado ali de 15, 20 dias de afastamento, né, por questão de saúde emocional, né, e acontece de fato, isso é o normal já, digamos assim, dentro da área da educação. Tanto que teve um ano que eu passei um período, que eu fiquei um período desempregada, né, e recebi a conta bem em janeiro. E quem trabalha na área da educação sabe que você precisa terminar o ano sabendo onde você já vai trabalhar no ano seguinte, porque senão demora um pouquinho para você começar até ingressar de novo dentro da área da educação. E de fato, as vagas passaram a surgir somente depois de abril. Só que somente depois de abril, mas falando assim já em abril. E as vagas passam a surgir justamente por causa disso. Por causa da demanda que passa a existir de afastamento de profissional da educação. Aí sobram vagas. Questão de saúde mental. E aí passam a sobrar vagas e falta profissional para atuar dentro das escolas. Então começa-se o ano com um quadro cheio e logo em seguida já está. O que acaba sendo prejudicial para o cliente, entre aspas, final, que é o aluno, porque... Quando ele está começando a se adaptar a um professor, daqui a pouco vem outro e fica nessas mudanças. Isso quando vem outro. Né? Essas 60 horas que você falou, é professor que trabalha de manhã, de tarde e de noite? Isso. Não é contando as horas que ele ainda corrige prova em casa, etc. e tal, não? Não, hoje existe uma carga horária para o professor que se chama hora-atividade. Então, dentro dessas 60 horas, ele já vai ter janelas que teoricamente são o suficiente para ele fazer essa demanda. Deveria ser. Mas a gente sabe que não é. Então, o professor sempre leva o trabalho para casa. Então, com certeza. Então, passa das 60? Além dessas 60 horas semanais, com certeza ele vai trabalhar mais. Só que daí ele não recebe por essas horas. E não existe uma legislação não dá conta, né, do total de horas registrado, enfim, que o professor pode trabalhar? Porque enfermeiro eu sei que também, eles querem trabalhar de manhã, de tarde, de noite, fazer plantão, mas tem uma legislação, né? Existe essa legislação, só que a lei também coloca que essas janelas têm que ser o suficiente para ele conseguir organizar toda essa demanda que ele precisa. Toda essa hora de atividade tem que ser o suficiente para ele poder cumprir. Mas como ele não consegue... Hoje é 1/3 se ele trabalha 60 horas, 1/3 dessas 60 horas são horas de atividade. E ele não estará em sala de aula atuando para poder organizar toda essa logística do professor. No caso, corrigir prova. Pois organizar, né? Exatamente. Mas nem sempre é o suficiente, eu estou sendo bem sincera. Mas eu digo assim, você falou em 60 horas semanais. A legislação para professor permite que ele trabalhe 60 horas semanais? Permite, ele pode ter 2 vínculos. 2, 3, né? Se for de manhã, de tarde e de noite. Não, eu acho que até 2. Se eu não me engano, a lei diz que pode ser até 2 vínculos. Mas é muito fácil ele conseguir 40 horas em uma instituição e depois mais 20 em outra. E mais algumas, assim, de repente, com professor particular. Exato. Final de semana. Tem muitos professores que trabalham de forma particular também.
Daí já aumenta isso. Aí fatalmente pode acabar num desses problemas de saúde que você falou. Com certeza, de fato, não tem outro resultado, na verdade. Na verdade é uma bomba relógio, né? Exatamente. Mas esse teu treinamento é pra que exatamente então? Porque ele vai continuar trabalhando em 60 horas, né? Como é que vai ser isso? Vai ou não, né? Aí vai depender da escolha dele, né? É. Porque justamente eu me utilizo como resposta disso, como resultado disso. Hoje eu não tenho mais essa fixação, digamos assim, por ter uma carga horária tão gigantesca assim, né? Hoje o salário de um profissional da educação ele não é tão ruim assim. Não, melhorou bastante. Já se perdeu, digamos assim, esse pensamento, né, que existia de que é ruim ser professor, né? Não se ganha bem. Poderia talvez ser maior? Poderia. Como todas as profissões. Exatamente. Mas não é tão ruim assim. Sim, já foi bem pior. Então, eu levo justamente o profissional a pensar e a refletir o que ele está fazendo com a vida dele, né? Para ver se realmente existe essa necessidade. Eu digo com todas as palavras que não existe. Você ter uma liberdade geográfica, por exemplo, de poder desenvolver aquilo que você ama, né, o seu propósito, é muito mais gratificante, né? Hoje eu tenho essa liberdade, hoje eu consigo ter um tempo de qualidade melhor com a minha filha, hoje eu consigo acompanhar, inclusive, meus pais mais de perto também, né? Então, tudo isso se leva em consideração. Mas vamos pôr um exemplo aqui então. Um chefe de família que tem 3 filhos e a mulher não trabalha, cuida dos filhos em casa. Se ele disser, não, eu quero ter qualidade de vida, eu vou trabalhar só 40 horas. Vai ganhar lá, acho que é 5 mil e pouco o piso do professor, né? Para 40 horas. Não sei quanto que tá Eu acho que está por aí. agora. Tem os descontos aí, né? Ele vai conseguir sustentar a família e ficar tranquilo com isso, tendo 3 crianças para sustentar? E daí fazer isso que você falou, não, mas eu preciso de tempo para ter qualidade de vida. Que qualidade de vida ele vai ter se ele não está conseguindo pagar as contas? Como é que resolve isso? Então, eu acabei desenvolvendo outro negócio, né? Digamos assim, eu acabei virando PJ, né? E esse meu novo trabalho, digamos assim, essa minha nova missão, esse meu novo propósito de vida, me permite, então, ter essa liberdade. Mas você sabe? consegue ter a mesma renda que você teria se estivesse dando aula? Até mais. Que na verdade, assim, pelo que eu vejo, assim, Sim, Até mais. pelo que eu vejo, assim, você trabalha profissional, primeiro mostrar o quadro da vida dele, que é uma só, Isso, né? Aí, a partir disso, ele começa a fazer escolhas, exatamente. né? Aí a Liliane deu esse exemplo do... Só que assim, a mulher não trabalhar é uma escolha. De repente, Sim. ela pode trabalhar, inclusive dentro de casa, né? Exatamente. E ajudar na renda familiar. Então, aquelas horas que ele precisa pegar para poder complementar aquela renda, de repente, a mulher consegue suprir aquilo. Por outro lado, ele vai ter mais tempo para estar em casa, ele também pode dar uma ajuda para a mulher nas questões com os filhos, Sim. né? Então, assim, eu acho que essa, pelo que eu entendi, é isso. É mostrar o quadro. Tá, agora você tem a escolha. Uma escolha é continuar do jeito que você está, que vai te levar para o hospital e para os remédios. Exatamente. A outra escolha é você começar a usar a tua cabeça para ver o que tu vai fazer e com quem tu pode contar nesse processo para melhorar a tua qualidade de vida. Exatamente. É usar o teu propósito ao teu favor. Resumindo isso. É usar a tua missão de vida ao teu favor. Você domina a situação, não a situação não te domina. Não, isso eu entendo. Eu, como solteira, consigo falar isso, encher a boca para falar isso. Mas eu quis dar um exemplo bem prático de família, porque quando envolve criança, envolve esposa, ou que trabalha ou não trabalha, é um pouco mais difícil, né? O homem sente o peso da responsabilidade sobre ele. Claro, com certeza. É mais difícil ele dizer, entendo. ah, não, eu vou trabalhar 60 horas. Nem sempre ele vai conseguir isso, né? Aí talvez ele tenha que desenvolver uma inteligência emocional para não enlouquecer nesse ritmo de 60 horas. Exatamente. Não houve uma época que você trabalhava o dia inteiro e de noite ainda dava aula? Quantas horas você Sim. trabalhava por semana? E não era necessário naquele momento?
Sim. E não foi enlouquecedor? Mas aí, Mas tu mas falou assim, ó. uma chave bem bacana. Naquele momento era É, necessário. não A pode gente- ser para sempre. A gente não pode viver uma vida que esse momento dure eternamente. Ah, não, isso sim. Exato. Então, por um período, Isso. ok. 18 anos. Não Até tem a criança se Mas sustenta. você consegue se organizar, né? Digamos assim. Não tem vida que aguente. Não, não. E se você viver na loucura o tempo inteiro. Sim, por isso nós temos um monte de doente, e não só da educação, Tem gente né? que acha bonito, né? Dizer, tô na corrida sempre. Tô sempre ocupado. Tô sempre ocupada, mas isso não é bonito. Se você perguntar para qualquer pessoa, que é pai, que é mãe, ou que tem família junto, Jaime, você é pai? Você é pai? Ok, você é pai. Você quer que o seu filho tenha uma vida melhor que a sua? Você quer que ele tenha oportunidades melhores e de uma forma um pouco mais fácil, né? Você não gostaria que ele vivesse na corrida o tempo inteiro, né? Uhum. Então, se eu não desejo isso para o meu filho, por que eu vivo isso? Né? É mais ou menos essa pegada que a pessoa tem que parar para refletir. Sim, esse é o X da questão. Durante um tempo você Exatamente. consegue, porque a partir do momento que tu olha e fala, eu vou fazer isso até tal data, por exemplo. Estabelecer período. metas é fundamental para isso. Aí você mesmo, porque assim, ó, você tocou num negócio. Teve uma época da minha vida em que eu trabalhei muito, assim, de chegar a ter, entre aspas, 3 empregos, né? Sim. Tinha um emprego durante o dia normal, dava aula à noite e depois ainda fazia trabalho extra no final de semana. Uhum. E né? corrigir a prova, E né? tudo isso. Mas, porém, eu vou te dizer, eu não precisei tomar remédio, né? Lidou melhor com isso. Não cheguei a ter um burnout. burnout. Então, assim, mas por quê? Porque eu sabia que eu estava fazendo isso por um certo período. Tanto é que depois eu fui desacelerando, Ótimo. né? E... Isso é ter inteligência emocional. Exato. Então, assim, Então, é nisso que eu o que quis não dá chegar. é você começar a ficar, que aquilo vira uma bomba relógio e chega uma hora que aquilo vai explodir. Exatamente. E Né? não aguenta mesmo. Eu mesmo já tive carga horária quando eu trabalhei na Secretaria de Educação. Eu não tinha hora para começar e eu não tinha hora para acabar. E não tinha final de semana Não também. tem hora para comer e come mal, e aí uma coisa leva a outra, que no fundo Gente, acontece eu não- com praticamente todos os profissionais de qualquer área. Eu não via minha filha. Eu não conseguia estar com ela. Era horrível isso. E quanto tempo você ficou Né? nesse ritmo? Na Secretaria de Educação foram 2 anos. Então foram bastante. praticamente 2 anos que eu praticamente não tive contato com a minha filha. Muitas vezes até carregava ela comigo, mas assim, meu Deus, né? Não deveria, né? Digamos assim, para eu poder estar um pouco com ela. Em eventos, às vezes eu acabava levando ela junto comigo. Não sei, era o que eu fazia com o Gabriel. Sim. Botava ele, às vezes, num colchão ali, ele deitado, e eu estava trabalhando. Né? Bom, já me avisaram que nós já extrapolamos o tempo, como sempre. Isso é Não, normal. mas o assunto ele é muito interessante. É. Ele é um assunto técnico, porém ele é muito interessante. Por quê? Porque ele lida, Importante, né, Importante. hoje em dia. porque lida com as pessoas, com a vida das pessoas, né? E como desculpa, acabei de falar, no fundo, se você for pegar, no caso do teu trabalho, ele é focado para o profissional de educação. Isso. Porém, se a gente for ver, esse é um É problema, para todo Lilian. mundo. Que é para todo mundo, porque tudo que ela falou, por exemplo, nós somos jornalistas. Sim. Tudo que ela falou se encaixa dentro da nossa profissão. Sim, Sim, vai é pra Quantas todo pessoas mundo. nós pegamos, que nós conhecemos que tiveram burnout, que na época não tinha esse nome, né? Depressão, Depressão. ler. Hoje a gente identifica e Ler. nomeia, né? Né? Uhum. Só que na época não se identificava. Hoje tem estudos e se Sim. identifica. Na verdade, a vida está acelerada para todo mundo. Né? Mas na educação em específico, porque daí a área que ela conhece, né? É porque você está lidando com crianças, jovens, né? Então você tem que ter um pouco mais de controle, não chegar e jogar um caderno na cabeça de um que incomodou. Com certeza não. Né? É pouco, mas a gente já viu casos de professores que surtaram, né? Já. Então tem que cuidar um pouco mais. Com certeza. Eu acho que ela podia deixar aqui os contatos para quem está nos assistindo, um professor que de repente por conta própria está querendo melhorar a sua vida, Ou né? uma escola que de repente quer fazer um trabalho, né? Exato. Lili, Jaime, eu até gostaria de dar um presente, na verdade, né? Eu gostaria de propor para os ouvintes de vocês que quem está nos assistindo agora pode me mandar um direct lá no meu Instagram, que né, é @damares_cedral, e
pode colocar escrito assim, ó, eles por elas. Ah, daí você vai Porque saber. daí eu vou saber que é o ouvinte aqui do podcast de vocês. E eu vou conversar com a pessoa, eu vou dar para essa pessoa uma mentoria de 30 minutos para poder direcionar exatamente o profissional da educação Aham. e poder mostrar para ele o caminho que ele precisa tomar para ele ter um plano de ação para desenvolver essa questão de inteligência emocional e saúde mental. Eu de ia uma falar forma para nós mais se leve. candidatar, ela já foi bem. Só educação. Já nos cortou, já. Então, só para... É voltado para a área da educação, Sim. né? Então, no caso, teu Instagram é Damares_Cidral. Cidral é com C ou com S? Com C. Com C. Vamos colocar na legenda, né? Isso, Aí a vamos gente colocar. coloca a orientação, daí. Mas assim, é só 1 mês ou 2 meses. Porque pode ser que a pessoa assista o vídeo daqui 3 meses, não tem problema. A quantidade de tempo não tem problema. Então tá bom. Então a gente coloca ele na legenda, aí a pessoa te procura com o hashtag podcast eles por Eles elas. por elas, exatamente. Estão ficando importante. Isso mesmo. Então, né, muito obrigada por ter vindo aqui, nos explicado, que é um tema que realmente hoje em dia está muito necessário, né? Sim. Então, Obrigado. E aproveitando, né, deixe sua curtida, seu comentário, se tiver alguma pergunta. vai lá no Mande para Instagram aquele dela. seu amigo ou amiga que é da área da educação, né? Ou não, né? Porque as dicas aqui servem para qualquer área também, né? Exatamente. Mas a mentoria é só para quem Mas é a da educação. mentoria é para a educação, né? A Liliane, que é jornalista, está fora. É só eu que estou precisando dele, não. A vida dele tá uma maravilha. Bom, mas apesar que você já foi professora, eu também já fui. Pois é, quem já foi, pode. É bom esclarecer Ai, isso, né? Então tá, obrigado, Damaris. É Muito Damaris, né? Isso, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, de poder conversar com vocês a respeito do que tem sido algo muito positivo e que tem trazido resultados incríveis para minha vida. Muito obrigada, tá? Obrigada. Obrigado e Até a Tchau. próxima.